Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. E então nós temos aqui a primeira frase, né? Aplicando a ADK em projetos de melhoria. Aqui é apenas um slide, tá, gente? Mas assim, foi mais ou menos assim que eu recebi o treinamento que eu fiz há muito tempo atrás sobre o ADK. Então eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver se você aprende da mesma forma que eu aprendi, tá bom? Primeiro, conscientização, que é o primeiro item, tá? Explique ao time o impacto positivo das ações do projeto. Tá legal, gente? Mostra os benefícios. Gente, isso aqui é bom para você, tá? É bom para a empresa, é bom para todo mundo, gente. Vamos lá? Vem comigo. Segundo, despertar desejo. Envolva o time mostrando os benefícios diretos para o trabalho diário. Ou seja, aqui a ideia é mostrar que ele vai ser beneficiado na sua rotina. A sua qualidade de vida estará melhor. O seu dia a dia estará mais leve, mais alegre, mais confortável. Conhecimento. Forneça treinamentos específicos sobre as novas ações e os processos associados a eles. Tá, gente? Vamos treinar todo mundo, gente. Tá bom? Habilidade. Garanta a prática supervisionada. Então, eles vão aplicar lá e você vai estar juntinho com eles, tá, gente? Eu estou chamando aqui de prática supervisionada. Para que todos dominem as novas rotinas, entendeu? E, além de dominar, né, implementar e dominar também. E reforço, celebre conquistas e acompanhe regularmente o processo. Gente, foi mais ou menos assim que eu fiz o meu treinamento. Tá? Agora com palavras mais bonitas, rebuscadas, sabe? Eu achava aquilo tão bonito, sabe? Quando eu assistia aquilo. E foi inclusive presencial. E eu olhava aquilo ali assim, e falei, nossa, que bonito. Acabou o treinamento, eu falei, tá bom, o que é que eu faço agora? Gente, tudo isso é muito bonito no papel, entendeu? Então, gente, como fazer isso na prática? Essa é a parte que interessa, gente. Porque essas palavras todas são muito bonitas. Dê treinamento, engaje o time, tá, gente? Fala da parte positiva do negócio, e no dia a dia. Então, eu demorei muito para traduzir isso aqui em algo prático, tá? Em algo que eu pudesse pegar. Pelo menos num plano de ação, numa lógica. Porque sem isso, gente, eu tenho dificuldade em traduzir isso aqui, gente, em algo do dia a dia. Tá bom? Eu particularmente tenho dificuldade, eu não sei você. Então já vamos começar aqui, tá, gente? Isso aqui só foi só a introdução, mas já vou para a fase definir. Tá legal? E aí a fase definir, gente, lembrando que eu estou usando o DMAIC, poderia usar PDCA, mas eu vou abordar aqui o que agora? Situações em que você, como gestor de mudanças, vai ter que fazer, ou tecnicamente, em termos de algumas ferramentas, mas tudo que eu falar aqui de ferramentas, o foco é sempre pessoas. Tá, gente? Por isso que eu falei lá no início. Aqui não vou falar das ferramentas todas, não. Vou falar de algumas mais importantes e abordando sempre o aspecto de comportamento, de como você tem que lidar, o que você tem que fazer como gestor de mudanças, como gerente de mudança. Combinado? Outro ponto, eu não coloquei nada na fase pré-definir, como eu coloco nos meus projetos. Por quê? Porque é o seguinte, eu preciso entender que eu tenho que ter pelo menos o projeto já pronto, a definição do projeto, no sentido de eu ter o título do projeto. Para a partir daí eu começar a buscar e fazer interações com as pessoas. Tá legal? E é a partir da fase definir que a gente forma grupo de pessoas. É na hora que começa a aparecer um planejamento. E é isso aí. Então vamos lá, gente. Na fase definir, o que é que nós temos aqui? Então, de novo, pessoal, eu vou falar coisas aqui que você provavelmente tem que saber já do ponto de vista de melhoria de projetos, tá? Através de melhoria de processos. Então, o foco aqui da fase definir é aquela que não tem um A de cá, gente? Então, na fase definir é um pouco de awareness and desire, ou seja, desejo e conscientização. Tá? Isso quer dizer que não vai abordar a habilidade, não vai abordar os outros? Não, não quer dizer isso não. O foco maior na fase de definir é conscientizar as pessoas e despertar desejo. Tá legal? Então, gente, o que é que se vai fazer?
Você não tem agora você tem um projeto na mão, tá, gente? Eu estou agora considerando isso, tá? Você tem a ideia do projeto. Esse projeto não foi aprovado ainda. Então, primeira coisa a fazer é o seguinte: você vai conversar com o dono do processo. Quem é o dono do processo? É o cara que é impactado, é onde que é feito, ou o cara que recebe o impacto total, ou o cara que atua. Então, o que a gente tem que tomar cuidado com isso, gente? O dono do processo é onde vai ter o impacto do projeto. Tá? Ah, mas pode ser que a melhoria seja em outra área. Mas se o dono do processo que está recebendo esse processo como um todo, ele acaba sendo o dono também da outra área. Você concorda comigo ou não? Você vai dizer, eu não concordo. E você está certo. Deixa eu explicar melhor. O que acontece? Se eu tenho uma área que impacta na outra, certo? Essa área tem um dono do processo. Onde está recebendo impacto tem outra área. Você vai procurar o dono do processo, que é dono das duas. Porque tanto onde faz quanto onde recebe impacto. Entendeu agora? Então é nesse contexto. E o dono do processo, ou a área que atua, ou a área que recebe o impacto do projeto, tem que estar muito bem alinhado, gente. Muito bem mesmo. Então, você já tem que discutir o problema com quem? Com o gerente. Ah, é o gerente geral. Vai ter que ser com o gerente geral. Se ele quiser direcionar para o gerente, não tem nenhum problema. Mas você tem que falar, gente, com o cara que manda. Das duas áreas. Tanto onde é feito o projeto, como onde é recebido o impacto. Tá, gente? Vai pegar um cara de um nível que cubra isso tudo. Por que isso, gente? No passado, eu já fiz muito alinhamento de projeto com quem fazia, com quem era dono do processo ali. E eu não alinhava com quem recebia o produto. Conclusão, dava um baita do impacto lá, gente, eu não alinhava. E o cara ficava pé da vida comigo com razão. Tá, gente? O inverso não tem nem sentido, né? O projeto está acontecendo numa área, você vai ficar alinhando só com quem recebe? Você deve alinhar com quem recebe, mas nesse caso você é obrigado a alinhar com os dois. Na verdade, sempre é obrigado a alinhar com os dois, gente. Então, você vai fazer o quê, gente? O que é alinhamento? Você vai fazer uma reunião. Cara, eu estou fazendo esse projeto de melhoria aqui. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua expectativa. Eu gostaria de saber se isso tem um impacto bom para você ou não. Tá? A gente já fez um estudo preliminar aqui de impacto aqui. A ideia é a gente ter um KPI. Esse indicador vai melhorar, então vai dar esse benefício. Eu gostaria de saber se a gente está alinhado, se você pensa da mesma forma que a gente. Esse é o escopo do projeto, o que, é que você acha disso? Gente, é um bate-papo, tá? Você não tem muita informação ainda, não. Você vai captar informação dele para pegar, perceber se ele realmente quer que você faça esse projeto. Porque se você fazer um projeto na área de alguém que não está nem aí para o projeto, gente, e eu já fiz isso, você vai ficar rodando em círculo, gente. Não vai chegar a lugar nenhum. E vai se frustrar pra caramba. Alinhe. Converse com o dono do processo que é responsável tanto pela área que faz como pelo impacto, tá? Converse. Se ele direcionar você para o engenheiro, não tem problema, você já direcionou. E aí, gente, alinhe expectativa, pegue o aprovo dele, não a oficial, tá, gente? Pegue a ideia e veja se ele comprou a ideia, entendeu? Primeira regra é essa. Conseguiu o apoio do dono do processo, aí você vai para os outros stakeholders, entendeu? As áreas de suporte, tá? Outros gerentes que estão envolvidos. Aí você conversa, mapear para saber. O que é stakeholder, gente, em inglês? É partes interessadas. A gente usa isso muito no guia de melhores práticas de gestão de projetos, tá? Então, a primeira regra é essa, tá certo? Conseguiu despertar desejo, cara? Provavelmente a conscientização ele já vai ter, porque se esse projeto caiu no seu colo, pode ser que esse dono do processo tenha pedido já para você. Então, tudo bem. Pode ser que ele tenha pedido para o seu chefe, o seu chefe pediu para você. Que acontece muito, gente. Eu estou na minha aqui, vem meu chefe, Israel, tem um problema aqui. Eu falei, tá, você conversou com quem? Ah, foi o tal gerente lá. Legal. É assim que funciona. Estamos alinhados? Tudo bem, gente? Eu não quero passar para a próxima etapa, gente, se você não entender isso, tá? Só que eu vou detalhar mais aqui, tá, gente? Ele não é a próxima etapa ainda, não. Aí, o que vai acontecer? Nessa etapa aqui, pré, eu tô falando lá do pré, tá? Beleza? Alinhou tudo com ele. O que você vai fazer, gente?
Você vai preparar uma apresentação, certo? Se for um projeto DMAIC, né, vai ser um projeto DMAIC, envolvendo todos os key stakeholders. Key stakeholders são todos os stakeholders? Não, mas todos que têm o principal impacto, tá? Posso colocar pessoas que não têm tanto impacto assim? Pode. Mas não esqueça o que eu falei, tá, gente? Essa preparação do material é baseado nesse primeiro contato que você teve com eles. Então, cuidado para não confundir. Eu podia até ter escrito aqui mais claro, mas eu estou falando. Você vai ter um contato inicial para ter certeza que você está fazendo o projeto certo, se ele tem interesse ou não, dono do processo, principalmente, tá? Depois alinhe a expectativa com os stakeholders, porque você vai ter que definir o que? O escopo do projeto. E nesse escopo vão ter os stakeholders. E não esqueça, gente, se você esquecer nessa etapa um stakeholder importante, pode ser que esse projeto não seja nem aprovado. Então, isso é fundamental, gente, tá? Eu sei que isso é mais gestão de projeto que gestão de mudança, mas como é pessoas, se você não colocar a pessoa nesse pacote logo no início e for incluir ela depois, ela vai estar, ela pode ficar com raiva de você porque você não incluiu ela e ele pode pensar que foi de propósito. Vai dar um ciúmezinho assim de nada, ele vai fazer uma piadinha com você. Ele pode achar que está sendo colocado a escanteio. Então ele pode vir reativo junto com você. Então isso aqui, gente, é crítico, tá? Não faça a loucura que eu fiz no passado de não colocar os stakeholders logo no início. Nem que você coloque a mais, que eu já fiz também. Mas é fácil de tirar ele depois. Entendeu? Pede desculpa, cara, a gente vê que não tá no escopo, muito obrigado, tá? E ele vai querer sair, porque ele vai perceber que ele tá fora de contexto. O benefício não vai ser para ele não tem impacto nenhum no que tá fazendo, entendeu? Ele não tá fazendo. Então, ele vai fazer questão até de sair, que é uma reunião a menos para ele. Tá bom? E aí, coletando essas informações, você vai preparar a apresentação. Envolvendo quem, gente? Os stakeholders. Nesse caso, os key, tá? Porque é uma apresentação do projeto. Você não vai falar com todo mundo também, senão você vai perder muito tempo, tá? Mas o dono do processo tem que ter alguém que você vai conversar, tá? Você chega assim pro dono do processo. Tem algum especialista, cara, que a gente possa tocar nesse assunto, que eu possa envolver ele diretamente desde o início? Ele vai dizer, tem um fulano ali. E vai dizer mesmo, tá? O ideal até que não seja um gerente, tá? A não ser que seja um projeto gerencial. Mas se for um projeto técnico, o ideal é que seja algum técnico. Quando eu falo em técnico, gente, pode ser engenheiro, tá? Mas alguém da área técnica. E você vai preparar com ele essa apresentação. Você vai obter os dados com ele. Você não vai fazer sozinho isso aqui. Não faça a loucura de você fazer sozinho isso aqui, gente. Porque quando você vai apresentar isso lá na frente, você vai levar uma surra. Tá? Então aqui tem que ser feito já alinhado com o time do dono do processo e com outros stakeholders, os principais. Tá certo? E aí você vai ouvindo eles e fazendo o mapa, pega histórico com eles, questiona a questão do escopo, onde começa, onde termina, mas já começa um trabalho em grupo aqui, tá? Mesmo sem ter definido ainda o time do trabalho. Tá bom, gente? E lembre-se do que eu falei no início, gente. Eu estou imaginando aqui um baita de um projeto, tá? Então, muita coisa para projeto pequeno não vai ser aplicado, vai ser exagero. Então, leve isso também em consideração. Então, preparou, gente. O que é preparar a apresentação, gente? É basicamente preparar o escopo do projeto, tá? Colocar o problema que está agora atualmente, colocar o indicador, a tendência que está piorando ou não, tá? Tudo isso tem dentro do contrato, eu não explico nos projetos de Yellow, Green, Black. Tá bom? Aí você vai agendar a reunião e fazer a apresentação propriamente dita. Aqui eu estou falando do dia da apresentação. Isso, gente, agende com bastante antecedência. Essa reunião, gente, o foco é na liderança. Você precisa de tempo. Se você agendar um dia antes, a maioria não vai participar e vai reclamar de você. Esses caras têm uma agenda lotada. Você não vai conseguir colocar esse pessoal tudo na sala. Pelo menos empresa grande. Então, agende com pelo menos uma semana de antecedência. Veja se o tamanho da sala está ok. É muito comum os gerentes ter uma sala própria deles. Então, vá na secretária e já peça para agendar na sala deles. Inclusive, se você teve essa conversa preliminar com ele, ele vai permitir a reunião. Às vezes acontece isso, gente. Se você não alinha com o gerente e você já marca a reunião de projeto, ele vai cancelar. Eu não estou sabendo nada.
Então, essa pré-conversa, esse pré-alinhamento é fundamental, gente. Isso já faz parte do engajamento, tá? E do principal stakeholder, que é o dono do processo. Então, meu amigo, principalmente ele. Ele é o rei, tá, gente? Para esse projeto, ele é o rei, tá? Então, você vai agendar com a secretária dele, com antecedência. Se ele permitir agendar direto no Outlook, não tem problema, né? Depende da regra desse gestor. E você vai apresentar isso para a liderança. Gente, você vai apresentar de um jeito que você está mostrando e propondo. Você não está dizendo o que é. Sua opinião não está em jogo aí. Você vai sempre falar nós, tá? Pegando informação do time, gente, pegando informação de fulano, você me indicou, de Betano, pegando informação da tal área, a gente tem essa conclusão. Você não vai chegar lá e dizer que você fez alguma coisa. Você já está representando um time que ainda não tem. Tá, gente? E você vai fazer esse papel lá de quê? Mostrar o que tem. Você tem que deixar eles tirar a conclusão que eles querem um projeto. Você tem que despertar neles o desejo, lembra? E só desperta o desejo de forma indireta. Entendeu? Não empurrando a goela abaixo. Aí você vai apresentar isso, se prepare antes, tá? Se prepare que geralmente essas reuniões são de 15 minutos, no máximo meia hora, a não ser que se seja crítico para o dono do processo, para o gerente, o gerentão, ele vai abrir um espaço maior, que seria 30 minutos, mas se prepare a ser 15 minutos. Falando um pouco mais sobre essa apresentação, gente. Você vai colocar, porque aqui não é apresentação, né? Não é nem sobre o projeto, mas por alto. Gente, você vai falar sobre o problema, quanto tempo está esse problema, vai colocar algum gráfico mostrando esse problema, tudo que pode acontecer de errado se você não fizer nada agora. Você já vai sugerir um time de trabalho, pelo menos por áreas, e vai pedir apoio durante a reunião. Tá, gente? Então, você está oficializando ali, gente, um contrato do projeto. Você está oficializando o que os gerentes falam. Beleza, eu concordo. Você me convenceu. Faça o projeto. E aqui está o suporte que eu preciso lhe dar. Legal? E aí, depois que você fizer essa reunião, você vai ter um monte de feedbacks. Pode ser que você tenha muitos feedbacks, pode ser que você tenha poucos. Tá? Pode ser que ele mude muita coisa na sua ideia. Ele fala, olha, eu quero que você converse com fulano, que eu quero que inclua aquela área também. Beleza. Eu quero que você reduza o escopo, porque aquela área está crítica agora, com muito problema de manutenção, e eu não posso envolver o time agora. Tudo bem. Alinhe expectativas, gente. O segredo é alinhar expectativas sempre. Tá certo? Ah, o escopo reduzido demais. Gente, é o dono da área, ele que decide. Entendeu? Então, você precisa literalmente escutar o que esse pessoal está dizendo. Tá? A gente está falando de líderes, gente, de sênios. Tá bom, gente? Se eles não quiserem, gente, o projeto, acabou-se. Vá atrás de outro projeto. Você não decide, gente. Não decide. Tá bom? Aí você obtém um feedback deles, altera. Se for necessário outra reunião, às vezes o gestor pode dizer, não, mande para mim já esse material revisado que eu aprovo. Beleza. Lá vai ter aprovação oficial ou não? Depende. Tem empresa que o cara assina. Tem empresa que o gerente manda um e-mail aprovado. Tem empresa que na reunião ele fala, seguir adiante. Aí você solta uma minuta. Tá, gente? É isso. Beleza? Entendeu a lógica do que você tem que fazer, gente? Eu estou fazendo um projeto de melhoria aqui, tá? Pode ser um estudo também? Pode, mas desde que chegue numa melhoria. Pode ser um projeto pequeno? Pode. Preciso fazer tudo isso? Aí, gente, bom senso. Tá bom? Aí, galera, eu vou sempre colocar isso, tá? Plano de comunicação. Comunicação é uma das chaves do sucesso, gente. Só que você tem. O que é plano de comunicação? Isso não é um treinamento sobre comunicação, mas o que é um plano de comunicação bem feito, gente? É aquele plano que você escolhe as pessoas certas, na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Né? Assim, no uso da ferramenta certa. Você vai comunicar via e-mail, você vai comunicar durante a apresentação, você vai gravar, você vai ligar para a pessoa, é um e-mail, é uma informação corporativa. Gente, o impacto muda. Então, quem não souber comunicação, eu talvez até faça um treinamento sobre isso. Gente, é um plano bem robusto, tá? Não é uma coisa simples, tá?
Mandar e-mail pro time. Gente, isso não é um plano. Isso é uma ação de outras dezenas do plano. Mas o que é que tem? Eu vou aqui detalhar mais ainda, tá? Quais são as observações maiores que tem que ter nesse plano? Primeiro, gente, quando você vai fazer esse plano de comunicação, volta à etapa inicial lá de novo. Você colocou todo mundo mesmo, gente? Tá. Você não pode deixar alguém importante de fora. Senão você vai pagar um preço muito alto. Tá bom? Liste e confirme com o seu chefe, confirme com outras pessoas. Eu já errei muito aqui. E às vezes erra ainda, ainda mais quando eu mudo de emprego, aí as pessoas eu não conheço bem, aí eu começo a colocar, aí, gente, é só isso aqui mesmo, tem certeza? Não tá faltando alguém? Por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei tinha gerente de delivery. Ué, delivery manager. Eu olhei pro meu chefe assim, o que é isso? Delivery manager. Eu sei, mas a gente entrega tudo o tempo inteiro. É sempre alguma coisa nova, algum delivery novo? É BAU? É rotina? Não, é coisa nova. Ah, tá. Ah, então eu vou trabalhar com ele direto, né? Porque tudo que tiver novidade eu vou ter que entrar em contato com ele, né? É. Mas ele vai cuidar do time dele. Você que vai alinhar com ele. Ah, tá. Legal. Mas no Brasil nunca ouvi falar disso. Já ouviu falar? Gerente de delivery? Quando eu falo delivery, gente, não é delivery físico, não, tá? É um cara que centraliza todas as mudanças que tem. Legal, gente. Eu não sabia que tinha essa função. E tem. Então, liste todos os stakeholders. Preparar o primeiro e-mail sobre o planejamento do projeto, tá? Tem que ser bem genérico aqui, você não tem detalhe ainda sobre o projeto. Esse e-mail, gente, que eu tô falando, não é o e-mail da reunião, não, tá? Você pegou a reunião, você vai mandar agora o e-mail. O planejamento do projeto, o básico, já pode estar na apresentação também, tá? Eu não sei qual vai ser o nível de maturidade lá da empresa. Tem empresa que já analisa tudo, tem outros que só querem validar a ideia ou não. Então eu não sei, por isso que eu não coloquei. Mas esse e-mail aqui é já falando do plano, certo? Lembra do time de trabalho? Acho que até o próximo item aqui, ó. Ainda não, por enquanto. Vai ser no próximo slide. Então, eu vou preparar o primeiro e-mail para mandar. Não coloque muito detalhe aqui, gente. Mas já vai ter que ter um plano. Quem vai estar envolvido nesse plano? Quando começa o projeto? Quando termina? Quais são os benefícios? Qual é o escopo? Quais são as áreas envolvidas? No mínimo isso, gente. Tá? Expectativa de ganho. É só ganho financeiro? Tem ganho de qualidade? Tem ganho de segurança? Tem ganhos intangíveis? Tá? A gente fala muito sobre hard e soft saving, né? Vai ter esse ganho, tá? Depois é o quê? Preparar o plano de comunicação, pelo menos um e-mail. Isso quer dizer o quê? Você tem que preparar pelo menos uma ideia e pelo menos, pessoal, mandar um e-mail para cada fase do DMAIC. DMAIC, né? DMAI, 5 e-mails. Só que sendo bem realista com você, na fase de implementar, você vai ter que mandar mais. Tá, gente? E o mínimo, tá? Se tiver alguma coisa discrepante, você vai ter que mandar mais um e-mail, tá? Tá legal? Isso é muito importante. Solicitar o dono do processo para enviar esse e-mail, gente. Já pensou nisso alguma vez? Gente, isso é uma coisa que eu aprendi na Nova Zelândia, tá? Quando você pede pro dono do processo, meu amigo, todo o time dele vai assim, ó. Israel, cadê você, meu amigo? Vem cá, vamos conversar. Ainda vão ter alguns que vão ser resistentes. Mas se o próprio dono do processo está mandando, qual é a mensagem que ele está passando para todo mundo? Esse projeto é importante, o chefe está mandando, e quem é o líder desse projeto? Israel, tem que dar suporte a ele. Olha a mensagem como muda, gente. Do que eu mandar, galera, estou fazendo aqui um projeto, alinhei com o chefe de vocês, tá? Daqui a pouco vou agendar as reuniões, viu? Beleza, pessoal? Obrigado. Gente, é completamente diferente. Tem gestores que vão dizer não. Tem outros que vão dizer sim. Ah, prepara o e-mail para ele. Deixa pronto para ele, meu amigo. Ó, já preparei, tá aqui para você. Não precisa, já tá aqui o time, já pronto. Coloque mais algumas pessoas se você quiser. Tá aqui escrito. Faça ele mandar, gente. Você não tem ideia como isso muda. Muda mesmo. Tá legal? Essa dica aí, meu amigo, já valeu o custo todo, tá? E aí, continuando, gente, quais são os principais resultados, tá? Da fase definir, tá, gente?
Tem um monte de coisa para fazer na fase definir? Tem. Eu estou focado aqui em pessoas, não esqueça, tá? Então, aqui eu foco em pessoas. Você, nessa reunião com essa liderança, tem que ter aprovação do contrato, gente. O líder tem que dizer, vai em frente, Israel, concordo. Ah, teve que revisar outras vezes? Revisa, volta, mas você tem que ter uma aprovação de preferência oficial. Um e-mail dele, ou então você solta a minuta dizendo que ele aprovou. Ele não vai questionar. Tá, gente? Então, aprovação não só do dono do processo, mas de todo mundo que está envolvido diretamente. Tá bom? Definir um time de trabalho com representantes. Então, nessa reunião, gente, você não vai só aprovar o projeto, você vai aprovar o projeto e dizer, olha, aqui são a área A, B, C e D que está no escopo, eu preciso de um representante, pelo menos, de cada área. E os gerentes têm que estar nessa reunião. Ô, gerente A, por favor, gente, já que você concorda que a gente vai estar incluso sua área nesse projeto, você pode me indicar um nome para eu colocar no meu time de trabalho? Eu vou entrar em contato com ele e vou ter reuniões periódicas, tá? É assim, gente. Aí você fala com fulano. Beleza. Aí você pega o nome. Não pegue a área, não, tá? O nome. Aí você. E o segundo gerente, qual o nome que você pode indicar para fazer esse projeto? Ele vai dizer, rapaz, fale com o meu gerente e ele vai te indicar. Porque pode ser que seja um gerente sênior e ele não quer indicar o nome de um técnico, tá? Isso acontece muito também. Mas alinhou. Coloca isso na minuta também, tá? O gerente solicitou para falar com fulano, com outro gerente, para obter o nome da pessoa que vai participar do projeto diretamente. Pelo menos um por área. Isso aqui é outra coisa crítica, tá, gente? Se você não tiver esse representante, você vai penar. E o seu projeto vai ter problema. Com certeza absoluta, porque naquela área que está faltando profissional, você não vai aprofundar o conhecimento, você não vai alinhar expectativas, não vai ter a comunicação fluindo para aquele pessoal daquela área. Você vai ter que colocar alguém no lugar. Tá, gente? Alinhar e agendar reunião periódica, você já vai conversar com cada um desse time de trabalho, ligar para ele ou falar pessoalmente, olha, cara, seu chefe te incluiu aqui no projeto, eu queria ver se está tudo bem contigo, se concorda. Ele pode chegar e dizer, Israel, eu concordo, mas eu estou super sobrecarregado, só vou te ajudar daqui a 2 meses. É? É. Sabe o que você vai fazer? Você vai conversar com o gerente dele de novo. Cara, o cara está super motivado, mas ele só pode ajudar daqui a 2 meses. Tem alguém para ajudar nesse caminho? Aí ele pode dizer, Israel, tem sim, ou então Israel, não, usa o tempo dele que der, eu não tenho escolha. Aí você vai ter que discutir tecnicamente o projeto e ver se vale a pena ou não. Mas isso é fora do escopo aqui, tá? O que não pode, gente, é você não ter pessoas e com essas pessoas você tem que conversar com elas de preferência olho no olho, tá? Você tem que sentir que você ganhou esse cara. E não apenas o gerente mandou ele estar obedecendo. Tá, gente? Então, esse é outro ponto também importante, gente. Você precisa ter certeza que esse cara está engajado. Tá? Vai ter um outro vídeo, que vai ficar muito longo esse vídeo, que eu vou falar sobre isso. Tá legal, gente? Então, não esqueça, é alinhar com quem vai trabalhar com o time. Eu não estou falando de alinhamento mais com o gerente, é com a parte técnica. Tudo bem que pode ser gerente também. Mas, cara, você tem que alinhar com ele. Olha, a gente vai fazer reuniões, cara, 2 reuniões por semana, tá? Qual o melhor horário? Qual o melhor dia? Tá? Vai ser 1 hora por semana, tá? Vai ser 2 sessões de 30 minutos. Pode ser que demore mais. Alinhe, meu amigo. E não é só porque o gerente mandou você conversar com o engenheiro, com o analista, que já está tudo certo. Não. Veja se ele quer. Se ele disser que ele não quer, você volta e conversa, mas também não vai dizer para o gerente dele, ó, ele não quer não, viu? Eu disse, cara, eu percebi, gente. Eu tive a percepção que ele está mais ocupado em outras atividades. Você tem certeza que ele é a pessoa certa? Aí o gerente vai dizer, Israel, ele é a pessoa certa, está sobrecarregado, mas eu não tenho escolha, tá? Ou então ele pode dizer, cara, a outra pessoa está de férias, só volta daqui a 2 meses. É o que tem para agora. Alinhe expectativas. Logo no início. Tá bom, gente? Combinado? Beleza. E aí você já vai alinhar e vai marcar reunião periódica, tá? Não marca uma reunião só, não. Já bota uma reunião de quê? De 6 meses. Pessoal, estou agendando aqui, não sei se a gente vai usar tudo isso, mas isso aqui é um plano da gente se organizar. Já vou dar uma dica para vocês. Tem que agendar na sexta-feira, porque é o dia que as pessoas querem menos trabalhar tecnicamente
E projeto e melhoria é sempre legal, gente. É mais light, tá? As pessoas brincam mais. E ela vai fazer questão de colocar numa sexta-feira para que não entre uma reunião chata na sexta. Não sei se ela quer relaxar, entendeu? Mas alinhe com eles antes. Tá bom? E eu tô falando do time do projeto. Quando eu falar o time do projeto, é aquelas pessoas próximas que vão fazer o projeto junto com você, tá? E quando eu falar stakeholders, eu tô falando todo mundo. Combinado? Todos os stakeholders deverão receber a comunicação oficial do projeto. Exatamente, esse e-mail tem que ser para todos os stakeholders, todo mundo envolvido. Tem que ser para todo mundo, todos os gerentes, stakeholders? Sim. Tem que envolver todo o time do trabalho que esse gerente tem? Não. Só os gerentes, certo? E já tiver nome de pessoas que foram indicadas, já coloca lá, mas sem dizer que essa pessoa é do time ainda. Essa pessoa só vai pertencer ao time depois que você conversar diretamente com elas. Tá ok, gente? Estamos alinhados? Isso eu acho que é isso que a gente tem, tá? Fase medir depois. Só que antes da fase medir ainda tem outro vídeo, viu, gente? Eu vou falar um pouco mais sobre engajamento, sobre algumas estratégias. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.